No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza do PSOL. Bom dia, vereador Edmilson. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem e estão acompanhando aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela presença. A sessão ontem virtual na Câmara Municipal. Pelo que eu vi, o Legislativo estava atuante ontem. Ontem, na verdade, até me surpreendeu também, porque conseguimos derrubar vetos, cumprir a pauta inteira, 88 itens, aprovar a comissão de estudos. Ontem estava um legislativo, espero que seja aí permanente esse posicionamento do legislativo aí na sequência. Gostei da sessão ontem da Câmara, hein? Me lembrou os bons tempos da Câmara, acho que na época da Praça Getúlio Vargas, né, vereador? Sim. Saudosos tempos, né? É, isso aí. E o senhor foi autor de um requerimento para a instauração, né, de uma comissão de estudos sobre a Proguaru. Exatamente. Eu fiz esse requerimento, Pedro, ainda em dezembro, 22 de dezembro, porque era a única medida, como nós percebemos ali, que a aprovação já tinha ocorrido, já tinha se dado da lei que autoriza a extinção da Proguaru, ela não determina, mediante uma emenda que a gente trabalhou também, mediante um estudo. Então, a prefeitura teria que contratar, ou tem que contratar um estudo sobre isso. Obviamente que o estudo contratado pela prefeitura, ele já vai numa linha de apontar... É para demolir a casa. Exatamente, para apontar os problemas, né, e não as soluções. Então, até para poder ser coerente com a postura do Executivo. E ali, ao mesmo tempo, deu a chance para o Legislativo também ter o seu próprio estudo, porque nós estamos falando de poderes independentes. Aí sim. Então, por que eu não sugeri uma alteração na legislação, ou colocar um novo prazo, como outros parlamentares pensaram? Não, vamos fazer uma nova lei, colocando um novo prazo e novas regras. Eu não fui nessa linha, porque eu acho que está pacificado do ponto de vista que a lei foi aprovada com um condicionante. E aí é que nós temos que trabalhar juridicamente. No condicionante, o Legislativo vai ter um papel importante. Então você imagina, Pedro, a Prefeitura vai fazer esse estudo, mas agora com a aprovação da comissão de estudos, também o Legislativo, também o Poder Legislativo terá a chance de apresentar um estudo. E também teremos uma chance para os vereadores de primeiro mandato, porque muitos vereadores de primeiro mandato estão dizendo, olha, eu não estava aqui, estou sendo cobrado para ter uma postura em relação à Proguaru, porém eu não estava aqui em dezembro, não era vereador eleito, Exato. Mas não empossado, não diplomado e empossado, então agora nós teremos também a chance dos vereadores novatos se posicionarem sobre a questão da Proguaru. Vereador Edmilson, me permita tentar dar um exemplo aqui. A prefeitura é tipo contratar um estudo de um engenheiro, eu quero demolir essa casa. O engenheiro vai dar um estudo para demolir. A Câmara vai fazer um estudo, olha, eu quero ver se esse prédio pode ser reformado. Exatamente. Pedro. Aí o laudo é outro. Então eu boto mais fé nesse estudo da Câmara Municipal. Exato, porque ali nós teremos condições de fazer apontamentos para o próprio prefeito, para dizer, prefeito, se forem feitas essas alterações, a empresa pode continuar. Alguns itens, a olho nu, a gente consegue ver, Pedro. Por exemplo, nós temos que ter, nesse período novo da Proguaru, que a gente espera que ela continue, por exemplo, não ter cargos comissionados, já que é um problema de financeiro da empresa. Então, ou seja, corta-se, olha, aqui só vai ter funcionários de cargo de concurso e os cargos de diretoria. Então, um número muito pequenininho de comissionados. Os contratos da prefeitura não podem ser feitos mais assim, olha, liga lá na Proguaru, o secretário da área A, B ou C, liga na Proguaru e fala, olha, eu estou com um problema aqui na minha secretaria, manda uma equipe, aí a equipe vai lá. Quem é que atesta? Onde é que vai ser cobrado isso? Qual que é o valor que vai ser pago? Hoje a Proguaru é um quebra-galho, é o Severino, todo mundo chama para resolver, mas na hora de pagar, falando, depois a gente ajusta isso aí. Então, essa situação é que nós, num processo novo de reestruturação da empresa, a gente imagina que seja feito. Serviço foi feito? Proguaru prestou serviço? Paga-se. Emite-se nota Exato. E paga-se. Não pode ser mais dessa forma como foi nos últimos anos, né? Eu só quero registrar que a Proguaru, por muitos e muitos anos, tinha somente 3 diretorias, atualmente tem 5. Exato. Eu acho desnecessário. Vereador Edmilson já deu exemplo aqui, poderíamos ter o pátio na Proguaru. Exatamente. A Zona Azul na Proguaru. Eu acho que até a iluminação, vereador Edmilson. Não, iluminação, porque a iluminação é um recurso carimbado. Esse recurso é obrigatório, é dinheiro, ele já vem para o fundo, que é a taxa da COSIP, que é descontado da conta de luz, você não tem como fugir dela. Você consumiu energia,
a taxa de iluminação, a contribuição de iluminação pública virá. Se você já destina isso diretamente para Proguaru, você tem milhões ali circulando. Cá entre nós, Pedro, qual que é a dificuldade de uma empresa do tamanho da Proguaru se equipar com 4 carros? Hoje você não precisa mais daquele caminhão enorme para fazer essa troca. Eu estive o ano retrasado fazendo uma palestra em... Como é o nome lá? Peruíbe, e lá em Peruíbe tinha esses pequenos carros, que eu sou ruim para marca de carro, mas não era aquele caminhão grande, era um carro menor, todo adesivado com uma logomarca do programa de iluminação pública da prefeitura, 2 funcionários, a escada ia até lá, fazia a troca, a manutenção. Peruíbe. Ou seja, a prefeitura, a Proguaru não teria condições com esse dinheiro que vai receber de prestar esse serviço? Com certeza teria. Já falei aqui outras vezes, o problema do lixo na cidade... está cheirando mal há muito tempo, sem querer fazer trocadilho aqui. No duplo sentido? No duplo sentido. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos com vários contratos emergenciais que nunca se resolvem. Estou falando da coleta, não estou falando ainda do aterro. Ou seja, é muito difícil fazer a coleta? Precisa de uma grande tecnologia para coletar o lixo da cidade? Não. A Proguaru poderia comprar caminhões, poderia aproveitar os trabalhadores que têm condição lá de desempenhar essa função de coleta de lixo, melhorando o salário, pagando um adicional, enfim, eu acho que seria possível, e mais um contrato que iria para as mãos da Proguaru. O pátio de veículos, quanto que é arrecada? Será que o pátio de veículos é algo deficitário, Pedro? Não, a briga é boa, hein? Muita gente brigando, muita gente de olho. Não sei se você sabe, todas essas blitz que estão sendo feitas, Pedro, o carro é apreendido lá por qualquer motivo, ele vai para o pátio. Dependendo do motivo, a pessoa não consegue consertar lá no pátio. Então você paga o guincho até lá e depois você paga o guincho para retirar. Sim. Porque às vezes é um problema numa seta. O proprietário não pode entrar lá, levar alguém ao autoelétrico, dizer, olha, eu vou consertar. Não, você tem que tirar daqui. Se você tirar, você continua irregular. O que você tem que fazer? Pagar de novo o guincho para o carro ir em cima do guincho. É um castigo. Então, ou seja, a prefeitura teria condição de arrecadar e teria condição de ter o bom senso de ter essa mediação, dizer, olha, se vai consertar, tem um local para conserto, vem aqui, conserta, testou, sai andando. A empresa não. As empresas não querem nem saber. E não é algo que não seja lucrativo. Você citou aqui a Zona Azul, rotativo, estacionamento rotativo na região central. Anteriormente, você tinha que fazer esse apontamento, Pedro, manual. Então você precisava ter ali um funcionário fazendo o apontamento, o funcionário vendendo a cartelinha, colocando, falsificava-se a cartelinha, era um rolo. Hoje não, hoje você faz pelo aplicativo. Então o funcionário passou, ele vai verificar o carro pelo aplicativo. Se você comprou, se você não comprou. Você pode estar perto do veículo, pode estar longe, pode comprar o período que você quiser. Será que é muito difícil ter essa tecnologia na Proguaru para fazer serviço? Imagino que não. Aliás, o vereador Edmilson, eu percebo que, por exemplo, a Câmara, a Prefeitura utilizam muito carros alugados, né? Será que a Proguaru também não poderia atuar nesse setor? Não é tão difícil também. Não, até porque, mais uma vez voltando, é um setor da economia no Brasil, de serviços no Brasil, que é muito grande, porque veja aí os grandes, né, da Localiza, Movida, as grandes empresas da locação. Porque, na verdade, Pedro, você compra o veículo, essas empresas compram, e elas já estimam quanto tempo elas precisam locar para ter o veículo de volta. Então, às vezes, o ganho... Fala, mas é muito barato determinado carro locar. Às vezes não está ganhando ali imediato, está ganhando no longo prazo, porque isso passa... Na hora da venda. Porque isso passa a incorporar o patrimônio da empresa. Mas entenda o seguinte, por exemplo, a Prefeitura, a Câmara, não alugam dessas grandes empresas que o senhor citou. Não. São empresas menores. Sim. Eu sempre pensei isso, a Proguaru não poderia comprar esses veículos, alugava para a Prefeitura, para a Câmara, para a Previdência, e depois ficaria com esse patrimônio para vender. Aliás, Pedro, a Proguaru, inclusive, diversos serviços que hoje você tem que realizar, por exemplo, uma poda dentro de um condomínio residencial privado. O que os síndicos ou o que essas pessoas fazem? Obviamente, elas querem que a prefeitura faça gratuitamente. Gratuitamente não dá para fazer, porque trata-se de uma área privada, de uma área particular. Sim. Então, imagina se a Proguaru faz esse tipo de serviço e o processo de autorização já tramita dentro da prefeitura, é meio natural, até por facilidade, a pessoa, bom, como eu já estou aqui na prefeitura, já estou no fácil, a Proguaru faz, eu já vou
engatar por aqui, já vou fazer e tal. Então, esse tipo de serviço que a Proguaru faz para a cidade, ela poderia fazer para um particular também. Ela tem essa condição de fazer e poderia arrecadar valores consideráveis aí para poder manter o equilíbrio da empresa e para poder não demitir os trabalhadores. O que nós estamos aqui pedindo é o seguinte: o prefeito tomou uma decisão, na minha opinião, apressada, na minha opinião, uma decisão com o calor do resultado das urnas na cabeça, e isso não é bom quando se toma um gestor, quando toma decisão desse jeito, o resultado não é bom. Na verdade, isso foi feito em dezembro, eu acho que agora com a poeira baixou, nós estamos verificando, mas tem muito funcionário na Proguaru. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizer, justificando, tem muito funcionário na Proguaru que está doente, está afastado. Só na Proguaru, quem fica doente e afastado? Qualquer lugar. Na prefeitura também nós temos diversos trabalhadores. Se o trabalhador está doente, está comprovado, ele vereador, tem que se afastar. Me permita, insinuar malandragem. Para a malandragem existe perícia. Então, é uma questão de comando. Eu sei, insinuaram que muita gente pega um atestado aí para ficar encostado na malandragem. Se for malandragem, é perícia. Isso é simples assim. Né? Não, e fora, Pedro, nós tivemos o problema na prefeitura dos diplomas falsos. Muitos. São pilhas e pilhas de pessoas que queriam ingressar na prefeitura apresentavam diplomas falsos. Como é que resolveu isso? Como você disse, uma apuração, dizendo, olha, vamos verificar direitinho, vamos ligar na unidade que expediu, vamos fazer por amostragem num primeiro momento, porque aí você já começa a inibir. São pilhas e pilhas de diplomas falsos que foram entregues. Nós vamos jogar, como diz o ditado antigo, a criança com a água do banho? Não. Então nós vamos separar, dizer, olha, vamos verificar isso aqui para que não aconteça mais. A Proguaru tem condição de fazer isso. Não foi só na prefeitura não, hein? Durante as eleições teve candidato a vereador que apresentou diploma falso e agora está respondendo na justiça. Tem isso também? Tem. Deus. Agora, vereador Edmilson, é impressão minha ou o Legislativo mandou um recado para o prefeito Guti que a base aliada não está tão aliada? Na verdade, Pedro, os vereadores da base do governo estão aguardando tal projeto de recriação de cargos. Então, não veio. Que não veio. A gente ouve ali pelos corredores, porque você imagina, nós que somos vereadores de oposição, nós fizemos uma campanha em cima das possibilidades que a gente tinha em relação a ter o assessoramento. Agora, quem era da base ou quem esteve na base já fez esse levantamento contando com as possíveis possibilidades no executivo. Como os cargos todos caíram, então imagina agora quanta gente não está ligando, dizendo, e aí, já saiu? E aí, vai voltar quando? Posso voltar a trabalhar? Enfim. Então eu acho que essa instabilidade da Câmara tem a ver diretamente com isso. E tem a ver com outro problema também, Pedro. A cidade passa por uma crise muito grande social. Nós temos muita gente passando fome. Verdade. Nós temos muita gente numa situação precária, muita gente que perdeu o emprego. Se as empresas do ramo varejista cumprirem a promessa que estão fazendo, nós vamos ainda aumentar mais ainda em cidades como Guarulhos, que eles estão anunciando, Pedro, uma demissão em massa de funcionários, os grandes do varejo no Brasil inteiro. Isso vai precarizar mais ainda, porque eles empregam muita gente. O governo federal não tem nenhuma linha de auxílio para isso, está pouco ligando para essas coisas, infelizmente, e nós vamos ter um efeito aqui concreto. Então, o que acontece? O vereador também está sendo pressionado. Porque antes, durante a eleição, tinha a distribuição da cesta básica. 600 mil cestas básicas. Então, ou seja, isso chegava na casa das pessoas. Então, a pessoa ficou ali numa tranquilidade, dizia, olha, não dá para me manter muito, mas pelo menos o alimento na minha casa está garantido. As cestas não foram compradas. Vai abrir um pregão no dia... Depois das eleições não foram mais entregues. No dia 27, a Secretaria de Educação, 27 agora, abre um pregão por uma possível compra de cestas básicas. Então, ou seja, Pedro, também tem essa pressão. Aquela obra, aquele recap parou também. Mas não pagaram as cestas de 2020 ainda. O dono da CVS lá, o Severino, me procurou, dizendo que acho que de 20 milhões, então a prefeitura deve ainda 8 milhões de reais. Compraram 600 mil cestas básicas em 2020, coincidência ano eleitoral. Em 2021 não compraram nenhuma ainda. Nenhuma. Aí você vê, Pedro, você tem uma informação, você sempre tem boas fontes aqui, pela experiência jornalística que tem, a sua informação é uma informação mais próximo do real. Por que não está entregando? Porque não pagou. Lógico. Se pagou, a gente... Olha, a pessoa vai fazer o quê? Vai vender já a informação oficial da Prefeitura, da Secretaria de Educação, é que não entregou mais
porque houve uma variação de preço e os fornecedores queriam alterar o preço registrado anteriormente. O que faz sentido também. Mas eu acho, Pedro, que eu vou mais na sua fonte. Eu acho que, na verdade, claro... Os dois fatores influem, né? Podem influenciar, mas Porque eu acho que a falta de pagamento é mais efetiva. Não, mas a prefeitura poderia tentar comprar em outro fornecedor. Exato. Mas agora o preço é outro. Mas agora não vejo a prioridade. A verdade é essa também. Em 2020 houve um grande interesse em distribuir cestas básicas, né? Nossa, eram filas e filas, as pessoas já contavam com isso, né? Coincidência ou não, em ano eleitoral, 600 mil cestas básicas. É quase uma cesta básica por eleitor. Exatamente. Então você imagina o peso que isso tem numa eleição, numa cidade que não tem TV aberta como a nossa. Então esse descontentamento, Pedro, eu estava dizendo que era isso. Tem a ver com a questão dos cargos, mas tem a ver também com a paralisia do poder público. Hoje o vereador não está conseguindo pedir nenhuma poda, nenhum corte de mato. Você tem avisado aqui, a cidade está totalmente abandonada. Então o vereador, que é aquele que fica lá na ponta, que fica lá no bairro, é o que mais sofre. E os vereadores da base de governo têm que explicar. Nós fizemos já uma campanha dizendo, olha, a cidade não está bem. A cidade tem problemas estruturais, tem problema de falta de um projeto. Agora, o vereador que foi candidato, que elegeu prometendo tudo, não fica tranquilo que vai resolver, é um problema. Principalmente, Pedro, voltando um pouquinho no assunto da Proguaru. Imagina aquele vereador que no bairro dele, a Proguaru, os funcionários da Proguaru, atenderam várias demandas ali, fez selfie, tirou foto, postou nas suas redes sociais, junto com os trabalhadores, pediu voto. Teve muito trabalhador da Proguaru que nos falava, olha, eu ajudei tal vereador porque ele estava sempre junto com a gente ali. Tinha vereador, inclusive, que no final dos expedientes promovia churrasco para os funcionários. E quando chegou para votar em dezembro, votou pelo fechamento da empresa. Só para finalizar, o presidente Martelo havia se comprometido em apoiar o seu requerimento dessa comissão de estudo. E o senhor, isso se cumpriu? Se cumpriu, foi efetivado, o presidente Martelo se posicionou, fez um posicionamento, porque tinha muita gente que estava na dúvida. Ah, mas o presidente Martelo está conversando com o prefeito Guti, mas não falou nada. Vai, enfim. E aí o presidente, há 2 sessões, eu fiz uma fala sobre a Proguaru, ao término da minha fala ele deixou claro, colocando ali, olha, nós estamos aqui, o meu voto é para a comissão, eu vou votar sim. Ótimo. Acho que tem que ser. Ontem ele fez um pronunciamento de novo, mas diga-se de passagem, justiça seja feita. Nesses 2 meses, Pedro, o requerimento está lá desde dezembro, mais período legislativo, esses 2 meses, eu conversei com muitos vereadores, procurei praticamente 1 a 1 para pedir o voto e o apoio nessa comissão. Por ser da oposição, é difícil um pedido nosso ser aprovado da forma que foi ontem. Foi uma vitória do Legislativo. Uma vitória do Legislativo, como é isso que eu disse. Eu falei, olha, não é uma comissão minha individual, é uma comissão que o Legislativo vai poder entrar nesse debate. E o líder do governo, Gilvan Passos, e o vice-líder, Geraldo Celestino, tiveram essa sensibilidade também de dizer, olha, gente, vamos caminhar. Tentaram fazer uma outra comissão, num primeiro momento, que era um grupo de trabalho. Exato. Falei, olha, o grupo de trabalho não tem o poder regimental que tem uma comissão de estudos. Agora nós temos poder para elaborar relatório, para convidar funcionários da prefeitura, para ouvir os trabalhadores, para ouvir ex-dirigentes da Proguaru e para poder encontrar uma saída como coisas que nós falamos aqui para que a empresa continue. Parabéns, vereador Edmilson Souza, e parabéns ao Legislativo, que ontem teve um dia muito interessante, muito importante, muito altivo, eu diria. Obrigado, vereador. Obrigado você mais uma vez e estamos sempre à disposição. E sempre bem-vindo aqui. 7h31, um rápido intervalo, produção.